Fala, meu brother, beleza? Cara, olha só, nesse vídeo eu quero te falar sobre timidez. E para te falar sobre timidez, eu vou te contar um pouco da minha história, da minha infância, porque é lá que estão os padrões que formam essa identidade de timidez quando nós somos adultos. E eu creio que é lá que estão as maiorias dos padrões que formam identidades que nós assumimos hoje. E sim, timidez pra mim é uma identidade. Eu vejo timidez como uma identidade, como um papel e não como uma coisa que você é, que nasce contigo. Para exemplificar, vamos fazer uma analogia com o exemplo de um, uma peça de teatro onde tu é o ator e tu tem um papel para interpretar. Então, o papel é ser tímido e você é o ator e você interpreta aquele papel. E então, a partir do momento que você interpreta o papel, tem o feedback do público. O público que está à sua volta, que são as pessoas. Então, se o feedback é positivo, aquele papel, ele saiu bem. E você acha que ele saiu bem, então você acha que tudo bem executar aquele papel mais vezes. E é exatamente isso que acontece. Num exemplo da timidez, você assume a identidade de timidez e então você se torna uma pessoa passiva, uma pessoa que aceita as coisas, uma pessoa que não dá pitaco nas coisas, uma pessoa que aceita tudo. E as pessoas veem aquilo como uma pessoa que você não interrompe, você é uma pessoa que não, sabe, você é uma pessoa que não atrapalha as coisas, você é uma pessoa de boa, uma pessoa legalzinha. Então eles aceitam aquilo e dão um feedback positivo pra você, sabe? Então você aceita aquele feedback e você assume mais uma vez, ok, essa identidade é legal, eles gostam dessa identidade, então eu vou executar mais vezes. E é exatamente o que acontece quando nós somos crianças. A nossa criação, ela faz esse tipo de coisa, porque os nossos pais, eles não gostam de crianças que sejam barulhentas, crianças que façam bagunça, crianças que respondam, ou crianças que interrompam quando eles estiverem conversando, ou que fiquem dando pitaco na conversa deles, sabe? Esse tipo de coisa. E então, quando você assume essa identidade de você fazer esse tipo de coisa negativa, eles dão um feedback negativo. Eles dão um feedback negativo para você e você vai lá e assume, ok? Essa identidade não deve ser repetida, então vou parar de executá-la. Então você começa a ser quieto, você começa a não interromper, a falar baixo, a ficar quietinho sempre. E o que acontece? Eles dão um feedback positivo e então tu interpreta como positivo e inconscientemente diz: se isso é positivo e é bem aceito, eu vou repetir mais vezes. E vai assim no decorrer do tempo, cara. Você vai aceitando, vai aceitando, vai aceitando. A escola também promove muito isso, tá? Elas não gostam do aluno barulhento, o aluno que faz bagunça, elas gostam do aluno quietinho, que faz as atividades, que não responde, que não joga bolinha de papel no coleguinha. Eles gostam desse tipo de criança calminha e bem quietinha. Então, eles vão dando feedback positivo também. E muitas vezes te usam até como exemplo. Aconteceu comigo, muitas vezes eles me usavam como exemplo de criança educada, que não atrapalhava os adultos, que não interrompia, que não bagunçava, que não fazia nada. E então, mais uma vez, eu tinha um feedback positivo, a professora me elogiando, vou repetir mais vezes essa identidade. E foi assim no decorrer do tempo. Então, muitas vezes também, quando eu morava com meus avós, e eles eram bem conservadores no modo de criação deles, e eles agiam dessa forma. Então, quando pessoas iam lá em casa, as pessoas me elogiavam pelo meu comportamento de ser tímido, de ser quieto, de não falar muito, de, sabe, não dar pitaco na conversa dos outros, não ficar interrompendo. Então eles elogiavam e diziam frases do tipo: ah, eu queria que o meu filho fosse assim. Então, cara, mais uma vez, tu é criança e uma pessoa vai lá e elogia esse tipo de coisa, dizendo que queria que o filho dela fosse igual a tu. Cara, tu se sente extremamente foda. Então tu mais uma vez tem feedback positivo. A todo momento tu te mandando feedback positivo de que aquela identidade é aceita e deve ser repetida. E você assume essa identidade e aí vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo. E vai crescendo, repetindo essa identidade. Até que chega um ponto em que você não sabe mais, você nem aceita mais que aquilo é um papel. Você aceita que aquilo é você. Você acha que não é um papel que está executando, você simplesmente acredita que você nasceu assim e pronto. Tá? Mas na verdade não, cara. A timidez é uma identidade. Assim como ser extrovertido é uma identidade. Entende? Então, mais ou menos, cara, isso aconteceu comigo lá pelo ensino médio, quando eu estava entrando no ensino médio e eu estava na pré-adolescência, na adolescência. E então veio os problemas, sabe? As coisas que você precisa fazer, interações sociais, relacionamento com garotas, fazer amigos, profissional, sabe, melhorar as notas na escola, essas coisas, e a timidez te trava. Opa.
E a timidez te trava com isso, cara. A timidez te trava, te impede de ser social com as pessoas, te impede de falar com garotas, te impede de, sabe, de conseguir empregos legais porque você não conhece muitas pessoas e é o que garante isso hoje, sejamos realistas. E assim foi, cara. E uma coisa bem interessante quando você é tímido é que as pessoas não te veem geralmente como tímido. Algumas te veem como tímido, mas outras te veem como metido. E, cara, eu vi que meu, metido, cara. O cara é tímido. O cara tem uma. Sente um complexo de inferioridade. O cara se sente insuficiente para as pessoas. O cara se sente, sabe? O cara se sente na pior. O cara não se sente metido. Na verdade, ele tem medo de falar com as pessoas. E eu tinha isso, cara. Eu tinha medo de pessoas. Eu tinha tédio de pessoas, porque eu sempre curti uma conversa mais profunda, esse tipo de coisa. E foi assim no decorrer do tempo, até que eu comecei a namorar uma garota. E a gente durou 1 ano e 4 meses, e aí a gente terminou. E eu fui procurar ver os meus erros. Fui procurar ver onde é que eu tinha errado, o que eu não fiz direito e o que eu podia melhorar. Então, a partir daí eu comecei a encontrar o desenvolvimento pessoal. E aquilo abriu a minha porta, cara. Abriu portas pra mim porque, sinceramente, foi algo, um divisor de mares, eu diria. Porque depois eu comecei a ver minha vida realmente mudar em alguns aspectos, principalmente com mulheres e garotas. E foi melhorando bastante. Sociabilidade também, eu consegui me sociabilizar melhor com as pessoas, falar mais com as pessoas, falar olhando nos olhos, que é uma coisa que acrescentou muito no meu profissional, demonstrando mais confiança, esse tipo de coisa. E, principalmente, cara, falar com pessoas desconhecidas. Sabe? Falar o básico, cara. Porque eu tinha vergonha de perguntar as horas às pessoas no meio da rua. Eu tinha vergonha de chegar no ponto de ônibus e perguntar que ônibus que passou. Sabe? Eu tinha vergonha de, sabe, sei lá, cara, de fazer as coisas mais ridiculamente minúsculas que tu pode imaginar. Eu tinha vergonha, tá ok? Eu tinha vergonha de, por exemplo, de ir no banheiro do colégio, sabe? Eu sentia algum medo de ter alguém lá e as pessoas achavam que eu tava cagando, sabe? Esse tipo de coisa ridícula, cara, que a gente pensa. E foi assim no decorrer do tempo. Então, quando eu descobri o desenvolvimento pessoal, foi mais uma parte de mulheres e depois eu fui vendo que tinha ganchos. Tinha ganchos para outras áreas. E por aí foi, cara. Mas enfim, em questão da timidez, cara, eu vou te dar algumas dicas de que se tu é uma pessoa realmente muito tímida, vai começar a te ajudar bastante, tá ok? O primeiro passo é você começar a sair mais de casa, não importa pra onde você vá, tá ok? Não sei, se você fica em casa o dia todo, começa mudando isso. Começa indo pra algum lugar, mesmo que seja sozinho, vá pra algum lugar. Se a sua mãe quiser ir no mercado, vai com ela ou pede pra você ir no lugar dela, tá ok? Pede pra você ir pra algum lugar onde você possa ver pessoas e falar com elas. Nunca leve um fone de ouvido, porque era iminente quando eu. No primeiro ano eu lembro que eu ia pro colégio sempre com fone de ouvido, não falava com ninguém, não olhava pra ninguém, sentava na minha cadeira e ficava balançando a perninha lá e ouvindo música. E, cara, o fone de ouvido, eu particularmente acredito que ele impede de você falar com as pessoas, porque quando você tá com fone de ouvido, você transmite uma mensagem de que aquela pessoa, ela não quer ser, ela não quer falar com as pessoas, ela não quer ouvir nada que eu tenho pra falar. Enfim, tu vai começar saindo, cara, saindo de casa, porque tu tem que ver pessoas, tá? Enfim, pra qualquer lugar, seja ali na mercearia, comprar pão, ir no mercado, buscar o seu irmão no colégio, tanto faz. Tanto faz. Simplesmente comece saindo pra fazer alguma coisa. E quando chegar nesses lugares, fale com as pessoas. Tá, eu sei que é difícil pra caralho falar com as pessoas, mas é iminente, de alguma forma você vai falar. Você vai ter que falar alguma coisa. Se você for na padaria, cara, dá um bom dia, boa tarde, boa noite, pergunta se tem tal pão, sabe? Uma conversa que vem do nada e vai pro nada. Mas enfim, é socializar. Vai aumentar essa, sabe, expandir dentro de ti essa coisa mais extrovertida, esse senso legal de agregar valor às pessoas. Que é uma outra coisa, agregar valor, cara. Agregar valor à vida das pessoas. Isso é um nível mais avançado porque você tem que estar bem consigo mesmo para agregar as pessoas. Ou muitas vezes não, você finge que tá simplesmente para agregar. E você vai começar a falar sorrindo com as pessoas, cara. Se importando com o que elas falam, sabe? Prestando atenção no que elas falam, olhando nos olhos, sabe? Questionando sobre o que ela tá falando. Esse tipo de coisa. Mas isso é um nível mais avançado. Enfim, de início, tu tem que começar saindo e falando com as pessoas o básico. Pergunta as horas, pergunta que ônibus acabou de passar, pergunta se tem tal produto no mercado, dá bom dia pro moço da padaria, pro do açougue, pra moça do caixa, do balcão. Tanto faz, cara. Simplesmente fale com as pessoas, tá ok?
Era isso que eu queria te falar, um pouco sobre timidez. Se tu entendeu o que eu falei aqui, deixa o teu like e deixa o teu comentário lá embaixo falando o que tu acha, se tu se identificou com essa história e esse tipo de criação que a gente teve. Cara, comenta, compartilha e se inscreve aqui. Valeu, até a próxima!